Olá, pessoal. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o mundo, ele a cada dia que passa, ele está ficando cada vez mais complicado e a sociedade humana, o ser humano, infelizmente, infelizmente, meus irmãos, tem perdido os valores, muitos valores, família, amizade e tantos outros têm se perdido o valor. E por mais que a gente se afirme aqui nessa terra, nós sabemos que o nosso lar, nosso mundo não é aqui. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradias. Ele disse mais, eu vou para lá e vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais também. Sabemos que se nós temos uma casa, um carro, uma família, tudo isso vai ficar por aqui. Então, não adianta nós nos agarrarmos tanto a esse mundo físico, esse mundo matéria, como eu gosto de falar. E se nós se agarrarmos a este mundo matéria, nós vamos só ter o sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter um trabalho, nós temos que ter uma renda, nós temos que, para quem tem uma família, seja uma família dentro da sua casa, ou uma família de amigos, e assim por diante. Mas este mundo aqui, ele é passageiro. Você vê que quando Jesus veio pregar aqui a palavra, ele cumpriu os mandamentos, aquilo que tinha que fazer e foi embora. Então eu digo claramente, meus irmãos, não se apegue a esta terra aqui. Porque nós vivemos num mundo físico, mas temos que viver também no mundo, desde já, espiritual, que é o reino dos céus para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Meus amados irmãos, em Mateus 24, é algo muito interessante que Jesus diz algo sobre o final dos tempos. E nós vemos aí no sul, aquela chuva que deu, aquele problemão que deu aí com as pessoas desabrigadas. Nós vemos na China, se você pesquisar aí na China agora também teve uma chuva muito terrível, né? Então, meus amados irmãos, nós sabemos que o nosso mundo ele está passando por grande transformação e nós sabemos claramente que o Cristo vai voltar. Tudo já está precedindo para a volta de Cristo. Você não vê o clima no Brasil e no mundo todo, como o clima está diferente, como o clima não está batendo. Quando é verão, às vezes não aparece verão, quando é inverno, às vezes não aparece inverno. Então é o típico da volta já de Cristo. Mas em Mateus 24, a partir do 14, Jesus ele estava saindo do templo. Ele já tinha falado muitas coisas sobre os ais, falado com os fariseus, os escribas e fariseus, falando como seria o final dos tempos. E aí os discípulos saem preocupados e perguntam, Senhor, como será, como será o final dos tempos? Qual é assim o sinal maior que a gente possa ter? E diz em Mateus 24:14, ele diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E nós sabemos que existe uma janela chamada 1040, que os missionários falam muito, são povos que não foram alcançados pela palavra de Deus.
E você sabia que são mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho? Sim. E Jesus falou isso, que tem que ser pregado o Evangelho. Então, poxa vida, vai faltar muito tempo ainda então para isso? Como é que vai ser isso? Mais de 3 bilhões de pessoas? No livro de Apocalipse, meus irmãos, tem uma passagem muito forte que diz das duas testemunhas do Apocalipse. E diz no Apocalipse 11, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou ao anjo e disse: Levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, rapidamente, ele está dizendo que haverá duas testemunhas. As pessoas dizem que é Elias e Moisés, outros dizem que as duas testemunhas é Elias e Enoque, e outras pessoas dizem que pode ser homens totalmente diferentes. Mas o caso mais importante aqui que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se tem mais de 3 bilhões de pessoas que não foi alcançado, ou vai haver um grande motivo que rapidamente vai chegar a essas pessoas, ou vai ser o caso dessas duas testemunhas, relâmpagos, que vai vir na terra e vai pregar para essas pessoas sobre a palavra de Deus. O mais provável, isso é uma revelação, tá, irmãos? O mais provável vem a ser isso, porque o final dos tempos está muito próximo. Então, as duas testemunhas, para mim, elas que vão fazer esse trabalho que nós não vamos conseguir fazer. Esse vai ser um dos grandes milagres, um dos grandes poderes de Deus. As duas testemunhas vão chegar à terra e esse grupo de 3 bilhões de mais pessoas que ainda não aceitaram e não conheceram Jesus vão ser pregadas pelas duas testemunhas. Isso é maravilhoso. Deus quer reunir todo o seu povo. Então vai se cumprir o que diz em Mateus 24:14. E quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. E eu creio que será essas duas testemunhas que vão terminar o serviço para a grande vinda do Senhor. Isso está entre a sexta e a sétima trombeta do Senhor. Jesus, meu irmão, nós sabemos que o projeto, as pessoas estão adormecidas, mas o projeto de Deus está aí. E as profecias estão todas, quase todas se cumpridas. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Todos aqueles que têm a fé no coração vai ver este poder. Por isso, meus amados irmãos, eu peço a cada um que esteja sempre vigilante. Não é fácil. As tentações do mundo estão sempre tentando nos tirar. Mas que nós venhamos ficar vigilantes na presença de Deus. Se não der tempo de nós pregarmos como esses 3 bilhões, mais de 3 bilhões vai ser pregado, as duas testemunhas vão vir e vão pregar. Palavra reveladora para nós, irmãos. Que Deus te abençoe. Fique firme. Que Deus te ilumine. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre em primeiro lugar no meu coração e no seu coração. Fique com Deus e fique na paz.